Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jonathan, sou professor de inglês há mais de 15 anos e hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas para vocês. Eu acredito que tem muita gente que queira se tornar professor de inglês e está assistindo esse vídeo. E hoje eu quero dar dicas para vocês de como dar a tua primeira aula de inglês. Se tornar um professor de inglês é algo que todo mundo pensa assim: nossa, eu não sei se eu tenho inglês suficiente, eu não sei se eu sou capaz de ensinar inglês. Na realidade funciona assim. O grande diferencial que você tem como professor, professor de inglês, muitas vezes não é a tua habilidade de falar inglês. É claro que teu inglês precisa ser bom, mas muitas vezes você vê muitos professores de inglês que têm um nível muito bom de inglês, porém essas pessoas não conseguem desenvolver um bom trabalho. Por que isso acontece? Muitas vezes a gente peca um pouquinho na parte da didática. A parte da didática é muito importante, talvez tão importante quanto o teu nível de inglês. Eu conheço diversos professores que são muito bons na língua, falam inglês muito bem, porém não conseguem conquistar muito bem alunos, não conseguem segurar aqueles alunos com ele muito tempo, gera reclamações, ou o aluno acaba desistindo. Então o que eu quero passar para vocês aqui hoje é uma primeira aula bem preparada, que eu acho que ao que tudo se resume. Uma aula bem preparada, uma aula que você senta, vê tudo que pode acontecer na aula, todos os poréns que podem ter. É uma aula bem preparada. Vê tudo que você não sabe, vê tudo que você vai precisar pesquisar, tudo que você vai precisar preparar. Você é professor de inglês, ou você vai ser um professor de inglês, isso não quer dizer que você vai dominar todas as áreas do inglês. Eu costumo falar que ser professor de inglês é uma profissão um tanto quanto injusta, porque você dá aula de inglês para médico, você dá aula para engenheiro, você dá aula para todo quanto é tipo de gente, todo quanto é tipo de profissão. Então é esperado que o professor de inglês faça o quê? Que ele conheça os vocabulários específicos de todas as áreas, e não é muito bem assim que acontece. A gente tem um domínio, claro, você vai ter um domínio muito bom do inglês, daquilo que você vai ensinar, porém muita coisa você vai ter que pesquisar, que você não vai saber expressões de áreas técnicas, por exemplo, ou termos técnicos. Isso é bem comum de você não dominar tudo. Então, basicamente é isso que eu falei para vocês. Uma primeira aula ou uma aula bem preparada é o que vai te ajudar bastante. Vamos começar aqui, então, o que eu quero explicar para vocês hoje. Como que você vai dar a tua primeira aula? De começo, já pense assim: o que você quer ensinar para o teu aluno? Você pensa assim, putz, mas o inglês tem diversas coisas que eu posso passar para o meu aluno. O que eu devo passar numa primeira aula? Aqui eu listei para vocês algumas coisinhas que vão te ajudar e que também vai fazer você conseguir preparar essa aula de uma maneira mais correta. Vamos aqui na primeira parte. Eu separei aqui tudo que engloba uma língua. Então, por exemplo, assim, o que a gente tem numa língua? A gente tem artigos, ok? O, a, os, as, né? Temos pronomes, numerais, preposições, verbos, conjunções, substantivos, adjetivos, advérbio, interjeição, expressão, pronúncia, faltou aqui um acento, pronúncia, entonação e velocidade. Então a gente pensa assim: como que eu vou organizar isso de uma forma legal para eu passar para o meu aluno? Porque o que acontece? Muitas vezes você quer passar alguma coisa na primeira aula, então você pensa assim: vou começar a primeira aula já passando uma música, ou vou começar a primeira aula passando um vídeo para o meu aluno. Quais são as chances disso dar errado? Muitas vezes você vai começar a dar aula para uma pessoa que não sabe falar nada de inglês. Então você já começa com uma coisa difícil, começa com vídeos, começa com áudio. Então isso talvez não seja muito legal de você começar. O que eu normalmente começo com os meus alunos? Eu gosto de começar seguindo um padrão. Eu sempre começo minhas aulas com os alunos iniciantes de uma mesma forma. E eu acredito assim, é uma forma que para mim dá muito certo. Eu consigo trabalhar muito bem com os meus alunos. É claro que muitas vezes você pensa, mas eu quero trabalhar com material mais específico, quero trabalhar com material que eu tenho, ou um material que eu vou desenvolver, ou até mesmo um material que você conhece, o material da Cambridge, da Oxford, ou coisa assim. Dá para adaptar? Logicamente que dá. Tudo vai. É que nem eu digo para você, que nem eu disse para vocês. Tudo depende do quão
dinâmica a tua aula é. A tua aula tem que ser sempre muito dinâmica, com muitas técnicas e tudo mais. Você não pode fazer nada no achismo. Eu vou fazer isso porque acho que vai ser bom. Eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo. Então é legal que a tua primeira aula seja sempre bem segura. Não é um bicho de 7 cabeças, mas ela tem que ser uma aula bem dada e bem segura. Então vamos começar aqui. Eu vou explicar para vocês como que eu gosto de trabalhar nessa primeira aula. Basicamente, o que eu ensino para o meu aluno na primeira aula dele? Eu ensino aqui alguns cumprimentos. Toda aula de início eu gosto de começar com cumprimentos, por quê? Para toda vez ele ver alguma coisa diferente. Então eu começo ali, ensino alguns cumprimentos. E como que eu ensino geralmente isso daqui para o meu aluno? Eu sempre faço da seguinte maneira. Primeiro, eu vou... Deixa eu só selecionar aqui. Primeiro eu vou falar inglês. E o meu aluno vai repetir em inglês. Por que eu faço isso daqui? Eu faço isso daqui já para o aluno entender como que funciona a pronúncia. Então ele vai ver o que eu estou falando, vai repetir depois de mim e ele vai contrastar ali para ver como que é a pronúncia daquela palavra ou daquelas palavras. Então, deixa eu pegar aqui de novo. Muito bem. Falo inglês, o aluno repete depois de mim, em seguida eu passo a tradução. Então, falo ali para ele. Hello, my name is... O aluno repete para mim. Hello, my name is... But please call me... E o aluno repete depois de mim, depois eu passo a tradução. Passo tudo isso daqui com ele e depois eu faço o quê? Peço para um se apresentar para o outro, ou falo para ele se apresentar para mim. Fala para mim, me fala como é teu nome. Hello, my name is Jonathan, but please call me Joe. E por aí você vai. Passamos aqui na segunda parte, que entra numa parte mais, vamos dizer assim, mais gramatical, vamos supor. Eu não gosto de ensinar gramática para o meu aluno desde a primeira aula. Tem um outro vídeo até que vocês vão poder assistir sobre isso. Eu acho assim que a gramática complica demais para o aluno que está no começo. O aluno não se sente à vontade com a gramática. Então o que eu faço? Eu começo trabalhando verbos regulares com ele. Seleciono alguns verbinhos ali mais fáceis, vamos dizer assim, que tem a maior probabilidade do teu aluno já ter visto. Porque agora o ponto não é o teu aluno aprender tanto vocabulário, mas sim aprender a conjugação do tempo. Eu trabalho com os 3 tempos logo de começo. Então eu ensino presente, passado e futuro. Por que eu gosto de fazer isso? Muitas vezes você vê muitas escolas que gostam de fazer o quê? Ensina primeiro passado ou ensina primeiro presente, dali 6 meses ensina passado e depois 6 meses ensina futuro. Eu não gosto de fazer isso porque eu sinto que quando o aluno aprende o presente, ele vai aprender o passado. Quando ele aprende o passado, ele esqueceu do presente. Quando ele aprende o futuro, ele já esqueceu o passado e presente. Então, para mim, eu acho que é algo que não dá certo. Já tentei fazer, não rola. Eu acho assim que você trabalhando os 3 tempos não é difícil do aluno pegar, desde que você trabalhe de uma maneira correta, e aquilo ali acaba rendendo um pouquinho mais para o aluno. Então, aqui eu ensino o que para o meu aluno? Passo aqui com ele a tradução desses verbos, como eu disse para vocês antes. Eu sempre leio antes e peço para o meu aluno repetir depois de mim, para que ele entenda a pronúncia daqueles verbos. Em seguida eu faço o quê? Eu vou até o quadro, ou se você não tiver um quadro, se você tiver uma folha, e eu coloco as estruturas dessa forma aqui no quadro para ele. I, e um espacinho, I, ed, que vai ser o passado, e I will, que vai ser o futuro. Beleza? E daí eu faço o quê? Eu pego esses verbos aqui que eu estava trabalhando com ele. Por exemplo, a gente pega aqui o verbo use. Eu treino com ele. Falo, seguinte. Então, para eu falar no presente aqui, eu vou falar I use. Para eu colocar no passado, I used. Nesse caso aqui não vai precisar do E, só do D, né? Mas aqui só para ele entender que na grande maioria vai um ED. I used. E para eu falar futuro, I will use. Pego alguns exemplos e pratico com ele. Eu falo em português e ele vai passando para o inglês para mim. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos pegar mais um verbo. A gente tem o verbo travel, que é viajar. Então eu falo para ele, eu viajo, I travel. Eu viajei, I traveled. Eu viajarei,
I will travel. Passei isso daqui, explico aqui, mostro para ele em inglês agora como que aquilo funciona. Tenho aqui essas frasezinhas aqui. O que eu vou fazer com ele? Vou passar a pronúncia dessas frases e em seguida a tradução. Então eu vou falar em inglês, por exemplo, eu falo aqui para o meu aluno, I work, ele repete depois de mim, em seguida eu peço para ele traduzir. Por quê? Porque ele já viu isso daqui, então ele sabe já a diferença entre presente, passado e futuro também. Aqui no passo 3, a gente já começa ensinando para eles como fazer pergunta e como fazer negativa também. Eu gosto de deixar bem claro para o meu aluno o que é um verbo auxiliar. Por que eu gosto de deixar claro isso? Para que ele entenda sempre como que ele vai negar e como que ele vai fazer pergunta em inglês. Então, como que eu explico isso daqui? Para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma definição do que são os verbos auxiliares, né? Aqui fala, auxiliary verbs can perform a variety of functions. The most important ones are making negatives and asking questions. Então, verbos auxiliares podem realizar uma variedade de funções. As mais importantes são fazer negativas e criar perguntas. Eu explico para o meu aluno o seguinte. Pessoal, aqui a gente tem o did, que é o indicador de passado. Eu explico que esses caras não têm tradução. Eu não traduzo did, não traduzo do e não traduzo will. Eles não têm tradução. Eles são só indicadores. O did indica passado, o do indica presente e o will indica futuro. Aqui embaixo tem as negativas, né? Did not ou didn't, do not ou don't, will not e won't. Aqui eu gosto de explicar para ele entender o quê? Gente, do not e don't significam não. Significa não. Isso aqui, a tradução dele é não. Did not ou didn't também significa não. Will not ou won't também significa não. Qual que é a diferença desses três nãos aqui? Um está no presente, um está no passado e o outro está no futuro. Ok? Passamos aqui, praticamos com ele da mesma forma que a gente praticou lá em cima, explicando aqui. Aqui é presente, aqui é passado, aqui é futuro. Passo pronúncia também, logicamente, com ele, né? Porque é a primeira aula dele, muito provavelmente ele não vai saber como pronunciar isso aqui, então é legal que você pronuncie e ele fale depois de você. Explico também a diferença que aqui ele não vai precisar mais colocar o ED, já que o D está fazendo a parte do passado ali, né? Ele não vai precisar colocar aquilo duas vezes. Passando para a parte de pergunta, explico para ele o quê? Que aqui em cima ele viu, you need é você precisa. Então aqui embaixo agora, ele vai ver do you need, que vai ser a forma da pergunta. Eu explico o quê? Que o do não tem tradução nenhuma também. A gente não traduz do, vocês sabem disso, ele não tem nenhuma tradução. O do, ele está só aqui para mostrar que é uma pergunta e essa pergunta está no presente. Então aqui, do you need é você precisa, did you need, o did you eu continuo traduzindo como você e o will you need, daí vai ser o futuro. É assim que eu explico esse primeiro contato dele com verbos e conjugações. Feito isso daqui, o que ele já aprendeu? Para a gente ver aquilo que a gente viu lá no começo da aula. Ele já aprendeu algumas expressõezinhas aqui, né? Bom dia, prazer em conhecê-lo. Temos verbos aqui também, temos adjetivos, então tá tudo meio misturado ali. Ele aprendeu verbos e aqui ele aprendeu a parte estrutural, a parte que eu falo para o aluno geralmente é assim, se você aprender essa parte aqui e a parte do verbo to be, a parte de estruturas que você precisa saber em inglês já está 50% aprendida. Passamos à próxima parte aqui. Eu gosto de trabalhar na primeira aula também isso daqui, números. Por que eu gosto de trabalhar números? Porque números não é algo muito difícil, é rápido de você explicar para o aluno e o aluno gosta de praticar porque ele vê assim, nossa, eu aprendi bastante coisa, que legal, então isso é muito bom. Como que eu explico números geralmente para os meus alunos? De começo, eu começo explicando aqui para eles, do 0 ao 20. Mas por que do 12 passa para o 20? Eu já explico para vocês. Então aqui a gente começa, passo pronúncia com eles, a tradução muitas vezes você não vai precisar passar, porque a maioria do pessoal de 0 a 10 aqui eles já sabem. O que a gente precisa praticar? Do 11 em diante é legal, porque tem gente que não sabe, então é bom você focar. Então ensino aqui para ele 11, 12 e 20. Em seguida, eu ensino essa parte aqui de baixo, que são o quê? São os prefixos, né? Dos números que quase todos são parecidos. Então, por exemplo, a gente tem... Opa, deu uma batida aqui no microfone. A gente tem aqui o prefixo third. O third, ele vai criar
tanto o 13 quanto o 30. Então eu falo para ele, pessoal, se você adicionar ao third a terminação teen, você vai criar o 13. Se você adicionar a terminação T, você vai criar o 30. Então aqui eu vou 14, 40, 15, 50, 16, 60 e explico isso daqui para ele. Fechou, não precisa se prolongar muito. Quanto mais longa for a tua explicação, mais fácil é do aluno se perder naquilo que você está explicando. Eu costumo falar para todos os professores que eu treino o seguinte: antes de você explicar qualquer coisa, pense na tua cabeça. Explique para você mesmo, escute aquilo que você está explicando e pense assim: eu entenderia o que eu estou tentando passar para o meu aluno? Se alguém me explicasse dessa forma, será que eu ia entender aquilo dali? Então é legal de você pensar nisso. Passando aqui embaixo, eu faço eles praticarem. Coloco aqui uns numerozinhos, eles vão só ler para mim. Lê aqui a letra A, lê a letra B, lê a letra C, lê a letra D. Em seguida, a gente faz o quê? O que eu faço, né? Desculpa. Eu trabalho horas. Horas são fáceis, porque ele acabou de trabalhar número, então ele vai conseguir trabalhar as horas ali tranquilo. Ensino para ele aqui como que ele vai falar as horas, por exemplo, 3, 3:05, 3:09, 3:10, 3:15. Ensino isso daqui para ele e daí faço ele praticar aqui embaixo. Sempre faço assim. O aluno viu alguma coisa nova, ele pratica. Passando aqui para a próxima parte, a gente tem uma prática com as estruturas que ele viu na aula anterior. Como que eu trabalho essas estruturas aqui com os meus alunos? Eu gosto de fazer isso aqui para fazer o quê? Por exemplo, você viu aqui, ó, ele viu a estrutura no começo da aula. Então ele viu aqui, presente, passado e futuro. Em seguida, ele viu números, ele viu horas, eu tirei totalmente a atenção do meu aluno daquele assunto. O que eu quero que ele faça? Eu quero realmente que ele esqueça que ele viu aquilo dali, para ele voltar a lembrar. Por que é importante isso, galera? Toda vez que você faz, por exemplo, o teu aluno praticar uma coisa, faz ele esquecer, você volta para praticar, essa repetição ela é importante, que faz o aluno gravar um pouquinho mais e tua aula fica bem mais dinâmica. É melhor você pegar aqui, por exemplo, um assunto que você vai falar durante meia hora, que você quebre ele em 3 pedaços de 10 minutos. Ele fica muito mais dinâmico do que você ficar meia hora martelando ali no mesmo assunto. Muitas vezes o seu aluno não vai pegar, porque imagina se eu ouvir uma pessoa falando a mesma coisa durante 30 minutos. Você não vai prestar atenção, você vai acabar viajando, você não vai conseguir absorver tudo que a pessoa está te falando. Agora, se você quebrar aquilo ali em pedaços menores, obviamente é muito mais fácil para ele entender o que você está querendo passar para ele. Então passamos aqui, ó. Chegamos aqui na parte dessas estruturas, como que eu trabalho aqui? Eu passo pronúncia novamente, ensino a pronúncia para ele e faço ele traduzir para mim. Então traduz para mim aqui a primeira coluna, o que ele está falando. Traduz a segunda coluna, aqui novamente para ele lembrar negativo, não do presente, não do passado e não do futuro. E aqui eu faço ele traduzir as perguntas. Feito isso, o que você pode fazer de diferente? Uma coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos peço para eles fecharem um livro. Pessoal, fecha o livro de vocês agora, não olhem mais no livro, que eu vou falar em português e vocês vão passar para o inglês. Então é basicamente isso. Fechou ali o livro. Se eu estiver fazendo a aula com um aluno particular, eu vou falar as frases em português, ele vai traduzir para o inglês para mim. Se eu estiver dando aula para uma turma, normalmente eu peço para eles praticarem em pares. Fecha teu livro agora, não olha, você vai falar em português, teu colega vai passar para o inglês e depois vocês revezam e trocam. Basicamente isso. Aqui no exercício 7, eu ensino o que para eles também na primeira aula? A questão das respostas rápidas, que é uma coisa fácil. O teu aluno já viu qual é a diferença ali de pergunta, por exemplo, a pergunta no passado, a pergunta no presente e a pergunta no futuro. Então agora ele já sabe isso, fica fácil de você pegar o quê? Ensinar já isso daqui, que é outra coisa fácil. Então nota, teu aluno já aprendeu na primeira aula. Ele já aprendeu alguns complementos, ele já aprendeu alguns verbos, ele aprendeu a diferenciar já presente, passado e futuro. Ele aprendeu alguns números, ele aprendeu falar a hora, o que mais? Revisou aqui a parte das estruturas que a gente viu lá no começo, e agora ele vai começar com a parte de perguntas aqui, que dá para você fazer uma conversação junto. Como que você pratica isso daqui?
Eu explico geralmente para os meus alunos o quê? Pessoal, resposta rápida é o quê? Resposta rápida é quando você vai dar uma resposta de sim ou não. Então, por exemplo, a gente tem a primeira pergunta. Do you work? Você trabalha. Sim, eu trabalho. Yes, I do. Professor, mas não pode ser yes, I work. Pode. Gramaticalmente não é legal de você falar. É usado. Eu prefiro falar para eles, tenta usar o yes, I do, que soa melhor. E na segunda parte aqui, no, I don't, que é não, eu não trabalho, né? Então, do you work? Yes, I do. No, I don't. E aqui a gente tem outras perguntinhas aqui. Por exemplo, eu coloco normalmente alguns exemplos ali para ele repetir aquilo várias vezes. Ele vai ali, até o exemplo 13, até o exemplo 12, desculpa. Ele vai respondendo yes, I do, no, I don't. Quando chega no 13, muda o tempo da pergunta. Então isso vai fazer ele pensar naquilo que ele estava fazendo. Did you watch TV yesterday? Yes, I did. No, I didn't. Eu explico para ele novamente. Pessoal, lembra que o did é passado. Então, só para fazer aquele contraste. Ele vai praticando o did até a 21 aqui. A partir da 22, desculpa, ele já começa a fazer aqui o futuro. Yes, I will. No, I won't. Isso daqui, galera, é um troço bem legal de você passar na primeira aula, porque eles pegam super rapidinho. E você já faz uma conversaçãozinha ali. Por exemplo, um vai ter que perguntar, o outro vai ter que responder, então já é uma conversação básica. É básica, mas para uma primeira aula é super legal, porque os alunos eles sentem assim, putz, eu consegui entender pergunta, eu consegui entender o que o cara está me perguntando. Então isso é bem legal. Passando aqui na próxima parte, getting to know one another. Isso daqui eu gosto de trabalhar porque para o aluno falar bastante sobre ele. O aluno vai precisar falar em várias situações sobre ele. Muitas pessoas, vocês falam inglês, vocês sabem assim que quando uma pessoa quer ver teu inglês, diz, tell me about yourself. Me fale um pouquinho sobre você. Para testar o teu inglês. Isso em entrevista de emprego, isso aí ocorre em bastante situações. Então eu gosto de praticar isso aqui bastante com o meu aluno, para que ele entenda e para que ele domine bem essa parte de falar sobre ele. Esse tipo de coisa que eu faço como? Então eu tenho aqui, primeira pergunta. What's your name? Eu vou ajudar meu aluno a criar a resposta dele. Então eu vou falar, meu inglês, como que eu falo? My, nome, name. Tem ali na pergunta. Is, my name is. Então, pergunta para o colega, what is your name? O colega responde, my name is Jonathan. Continuo aqui explicando até o finalzinho. Dou todas as respostas para ele, para que ele entenda. Então é assim que eu faço, é assim que eu vou responder essa pergunta. E também ele vai praticando coisas que ele já viu antes. Por exemplo, na 6, a gente tem uma pergunta ali. Do you like your job? Yes, I do. No, I don't. Próxima parte, entramos num pouquinho de vocabulário aqui. Um vocabulário bem tranquilo, que eu gosto de passar. Gosto de passar na primeira aula, porque é um vocabulário que normalmente a maioria dos alunos já estão familiarizados. Que é a parte de comida. Trabalho pronúncia aqui com eles. Como eu sempre falei para vocês, eu sempre pego, antes do aluno ter visto uma palavra nova, eu pego pronúncia com ele. Por quê? Como que você vai querer que o teu aluno pronuncie alguma coisa certa se ele nunca viu aquela palavra? Isso não acontece. Então, por isso que você vai ter que falar primeiro em inglês, para ele repetir, e em seguida ele vai criar com aquilo. Então, basicamente aqui, ensino essa parte aqui de comidas para eles, passo toda a tradução certinho. Passamos aqui para 10. Aqui ele já vai começar a trabalhar com os advérbios simples. Always, never, everyday, daily, sometimes. Coisas super básicas. Nada muito difícil. O que eu passo aqui? Passo tradução com ele. E em seguida vou para essas perguntinhas. Ensino para ele aqui o que significa how often do you. Então, how often do you significa com que frequência você. Então, aqui na primeira pergunta, how often do you eat cheese? Ele já vai revisar o vocabulário que ele viu ali em cima. Então, com que frequência você come queijo? Aqui eu já tenho uma respostinha ali de exemplo para ele. I eat cheese every day. Eu como queijo todo dia. Daí você vai falar para ele o quê? Tá, o que eu quero que você faça agora nas suas respostas? Eu quero que você tente usar um advérbio diferente para cada resposta. Já para você começar a praticar isso aqui. Então, por exemplo, na segunda aqui. How often do you eat eggs? Ele podia responder, eu como ovos todos os dias. Todos os dias não, porque a gente já usou na primeira, né? Vamos usar uma diferente. Eu sempre como ovos.
I always eat eggs. Eu, às vezes, como carne vermelha. I sometimes eat beef. E por aí você vai. Então, o aluno vai sair falando muita coisa na primeira aula, e isso é importante. O que eu não gosto de fazer na primeira aula? Fazer aluno escrever. Eu acredito assim, eu sempre sigo uma forma muito específica de ensino. Eu gosto de primeiro fazer o quê? Primeiro, o meu aluno vai aprender a falar, da mesma forma que ele aprende português. Então, ele vai aprender primeiro a falar, depois ele vai aprender a ler e escrever. Por que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de seguir o processo natural de aprendizagem, que é o quê? Primeiro, o aluno aprende a se comunicar, depois ele vai... vamos pensar assim, quando a gente é criança, o que você aprende primeiro? Primeiro você aprende a falar, depois você aprende a ler e escrever. Gramáticas vai aprender lá para frente. Então é mais ou menos isso que eu gosto de fazer com os meus alunos. Quando o meu aluno já está no nível mais avançado, ele começa a trabalhar gramática. Jonathan, mas você não trabalha gramática com o aluno? Trabalho, mas eu trabalho de uma forma que o aluno não saiba que ele está aprendendo gramática. O que eu gosto de fazer? Da mesma forma que a gente ensina os alunos, por exemplo, assim, vamos ter um contraste assim no português. No português ninguém fala a gente somos ou nós gostamos. É muito difícil uma pessoa... Existem pessoas que falam assim? Existem. Porém, a grande maioria das pessoas falam de uma maneira correta. Essa gramática básica, o teu aluno já sabe em português. Ele não vai precisar saber inglês. Então, por que você vai ficar batendo em gramática? Você quer ensinar para o teu aluno o que é verbo transitivo direto, o que é um adjetivo composto, o que é um substantivo composto. O teu aluno não precisa saber disso. O teu aluno precisa saber o quê? O teu aluno precisa saber que big é um adjetivo? Não, ele precisa saber que big é grande. Ele precisa saber aquilo e colocar aquilo em uso. Pronto, e acabou. Você não precisa chegar e falar para ele, hoje vocês vão aprender adjetivos. Não, vamos lá. Fala assim, pessoal, hoje a gente vai aprender algumas qualidades. Quando você fica muito gramatical, você acaba assustando o aluno. Principalmente o aluno que está no começo. Então, o que é legal? Você sempre simplifica tudo para o teu aluno. Sempre simplifique. Por que é importante que você faça tudo simplificado? Muitas vezes, o aluno que vai procurar um professor de inglês ou vai procurar uma escola de inglês, não é aquele aluno que tem um inglês já super bom, super... É aquele aluno traumatizado com o inglês. É aquele aluno que pensa assim, cara... Eu já estudei inglês em trocentas escolas e não aprendi. Então, por isso que você precisa ser mais cauteloso. Você precisa ter aquele jogo de cintura para você saber como explicar de uma forma que não vai confundir o teu aluno. É complicado de fazer isso? É complicado. Isso aí requer experiência? Requer experiência. Mas você vai desenvolver a tua própria experiência. Então você já pode se adiantar nisso e pensar assim, como que eu posso preparar isso aqui de um jeito que vai ficar claro para os meus alunos? Como que eu posso dar essa aula aqui de um jeito que vai ser bem bom, que o meu aluno vai entender, que o meu aluno vai realmente aproveitar essa aula? Infelizmente, a maioria dos professores fazem o quê? Eles jogam tudo para o aluno. É muito fácil eu chegar e falar para o meu aluno, cara, eu quero que você estude esses 50 verbos para a semana que vem. Só que pense assim comigo, teu aluno já foi procurar uma escola de inglês, já foi procurar um professor de inglês. Teu aluno não quer sentar em casa e ficar estudando inglês todo dia. O teu aluno quer ver isso de uma forma assim, tô pagando meu professor, tô pagando a minha escola e realmente eu tô vendo que isso aqui tá sendo bom para mim. Ele não quer ter 1 zilhão de tarefa para fazer, ele não quer ter que baixar aplicativo no celular dele para ficar estudando inglês. É claro que isso é importante. A gente ensina para o aluno uma parte do inglês, uma grande parte do inglês ele tem que procurar sozinho também, que é o quê? Se expor ao idioma e assistir seriado, assistir filme. Isso é uma outra parte que depois eu vou ensinar para vocês como que eu trabalho e como que eu faço os meus alunos praticarem em casa sem eles verem que eles estão praticando. Para fechar essa parte aqui da primeira aula, o que eu passo no final? No final, eu trabalho os goodbyes. Eu ensino para ele ali uma forma de se despedir. Eles falam um para o outro e tudo mais. Que nem eu falei para vocês aqui, Vocês viram que aqui, durante toda a minha aula, eu não falei para vocês em nenhum momento, como eu disse antes, para ele escrever.
teu aluno não escreve na primeira aula. O teu aluno fala. Ele fala, fala, fala e fala mais um pouco. Quanto mais você fizer ele falar, mais interessante vai ser aquela aula para ele. Então, para resumir, o que você deu para o teu aluno na primeira aula, a gente tem aqui, ó, você trabalhou diversas coisas com o teu aluno. Você trabalhou a parte de apresentação, para ele falar sobre ele, para ele se apresentar, para ele cumprimentar, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Você trabalhou alguns verbos, 2 coisas. Você trabalhou as estruturas, 3 coisas, estrutura no passado e na pergunta também. 5, 6 coisas ali, mais números, mais isso, mais aquilo. O que pode estar passando pela tua cabeça agora? Você pensar assim, a cabeça do meu aluno vai virar uma salada, ele não vai entender nada do que eu estou tentando passar para ele. Mas é totalmente contrário, gente. Isso daqui, o teu aluno pega muito fácil. Muito fácil, por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. É muito conteúdo, porém você não vai ficar se estendendo muito tempo. Quanto mais você se estende, mais você confunde a cabeça do teu aluno. O teu aluno precisa fazer o quê? Ele precisa entender e praticar. Entender e praticar. É isso que ele precisa. E outra coisa que é muito importante, o teu aluno, ele vai esquecer isso daqui? É óbvio que o teu aluno vai esquecer. Por quê? Porque o inglês, ele é baseado em repetição. Você já fala inglês. E pare para pensar, você repete muitas coisas em inglês. Inglês não é uma coisa que você vai ver uma palavra uma vez e você vai gravar. Você precisa fazer aquilo e refazer várias vezes. Inglês é um processo prático. Não tem como você pegar e aprender de uma vez só. Você precisa fazer uma vez, você precisa refazer, refazer e refazer. Várias e várias e várias vezes. E é isso que eu faço. Eu reviso isso daqui com ele nas próximas aulas que eu vou dando. Eu adiciono o conteúdo, reviso o conteúdo dado. Adiciono conteúdo novo, reviso todos os conteúdos que foram dados previamente. Como eu disse para vocês, precisa ser revisado. Então não se preocupem, a cabeça do teu aluno não vai virar uma salada porque ele vai rever isso daqui várias vezes. Você deve praticar tudo que você faz de novo com o teu aluno. Você deve praticar outras vezes, várias e várias vezes, cuidando para você não revisar sempre da mesma maneira. Você precisa revisar de maneiras diferentes para que aquilo não se torne chato, não se torne monótono para o teu aluno e ele possa, assim, ver o quanto que ele está aprendendo, o quanto que ele está desenvolvendo no idioma. Isso daqui, basicamente, galera, eu falo para vocês assim, ó, isso para mim dá muito certo. Eu sou professor de inglês há 15 anos, como eu falei. Para mim é o melhor jeito de dar a primeira aula, porque teu aluno sai muito animado. Muito, 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 muito animado mesmo. Eu já dei aulas demonstrativas usando essa primeira aula. Os professores que trabalham para mim usam essa forma aqui para dar a primeira aula. E eu falo para vocês, a nossa escola hoje tem um índice de 99% de matrículas de todo mundo que faz uma primeira aula na escola, usando isso daqui. Então é legal? É só esse jeito que dá certo? Obviamente que não. Tem diversos outros métodos. Tem vários métodos que eu não conheço. Eu estou compartilhando com vocês o que para mim dá certo. E eu quero que isso dê certo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que isso aqui seja, de certa forma, produtivo para vocês. E caso, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida de como fazer alguma coisa, de como dar um exercício, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês. Eu sei que falta muito isso, eu já fui um professor iniciante, eu sei que a gente tem dificuldade às vezes de explicar alguma coisa, e eu estou aqui para ajudar vocês, ok? Muito obrigado, and I'll see you in the next video. Thank you so much.